Seja bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é um adorador? É isso que nós vamos estar falando nesse programa. Assista até o final e já vai chegando dando like, que eu sei que com certeza você vai gostar desse programa, em nome de Jesus. Pastor Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que hoje vai ser um programa delicioso, um programa com um assunto aí que está na casa de todo mundo, em todas as igrejas. Vai ser muito bom, pastor. Aleluia. Pastor Marcos é um amigo que nós conhecemos um bom tempo. Não vou falar muitos anos, senão eu me sinto velho. Mas é um bom tempo que eu conheço o Pastor Marcos. Pastor Marcos, você nasceu num lar cristão? Conta aí como foi o início da sua fé, se houve esse momento de conversão. Olha, pastor, eu sou crente desde sempre, né? Existe um termo em que o pessoal fala berço evangélico, né? Então, para falar um pouquinho da história da minha vida, o meu pai foi pastor, né? Meu pai, ele iniciou sua profissão ali como jornalista, e também bancário, e ele largou tudo isso para ir para o seminário e se tornar um pastor. Então ele foi para o seminário, foi se tornar pastor da Batista, né? Eu nasci em Santos, né? Eu tenho mais três irmãos e somos todos da Baixada. Então meu pai, junto com minha mãe e a gente fomos para uma cidade chamada Ribeirão Pires. Eita glória. É cidade boa, viu? Cidadezinha boa de morar. E Ribeirão, foi ali que meu pai começou como pastor, né? Então a gente já tem essa trajetória desde pequeno, com 4 anos, a gente já, eu já comecei no cantando com as crianças ali, eu e os meus irmãos, né? A gente já começava no coralzinho infantil ali, já desde pequenininho. Ó, que bênção. Então, eu não sabia nem que. Fiquei sabendo hoje que seu pai era pastor, né? É, então você cresceu num berço evangélico. E, e eu conheci você quando eu fui a primeira vez visitar a Nova Vida, que hoje não existe mais. é, Você estava louvando, estava cantando no Ministério de Louvor. Então, desde o. Desde sempre. Só para o pessoal entender um pouco aqui, eu tive uma promessa na minha vida, né? Desde o ventre da minha mãe. Então, a minha mãe não podia ter filhos, né? Então, eh, ela passou um tempo junto com meu pai orando, buscando do Senhor, Senhor, me dá um filho, aquela história, né, de Ana, tal. E então, o que aconteceu? Meu pai fez uma oração perigosa, pastor. Ele falou assim: Olha, se Deus, se o Senhor me der um filho, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser com esse filho. Ele vai ser teu para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Claro que nós já somos do Senhor, mas quando a gente faz esse tipo de oração, é uma oração específica, É, né? Muito, é por isso que eu falo uma oração perigosa, né? Então, o que acontece? Passou-se um tempo, e depois dessa oração, junto com a minha mãe, parece que meu pai meio que, minha mãe desanimaram. Então, eu tenho um irmão mais velho que ele é adotivo, então eles adotaram meu irmão. E o que aconteceu? A promessa do Senhor veio. Então, a minha mãe ficou grávida e eu vim, né? E eita, depois de mim ainda vieram mais dois, né? Dois filhos homens. Então, em casa somos quatro homens. Mas em cima dessa oração eh, foi a minha vida. Então, eu vim através de uma oração do meu pai, da minha mãe, dizendo assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai fazer a sua vontade, ele vai ser seu. Então, desde o ventre da minha mãe, eu já tenho um propósito, e esse propósito está bem claro na minha vida, sempre foi assim. É um propósito na adoração, né? É um propósito de ser um adorador, mas não um adorador que simplesmente vai cantar, vai tocar, mas alguém que pudesse exercer esse chamado e inspirar outros também nesse chamado. Então, por isso que desde pequeno aí eu já estava inserido no coralzinho das crianças,
né? Eu já tinha já uma aptidão ali para os instrumentos, mas tudo começou com essa oração dos meus pais. Ó, que benção. Então você é mais velho do que o pastor Sérgio. Um abraço pro pastor Sérgio. Não, ele é mais velho que eu, por conta, são cerca de 8 meses mais velho que eu, Então, né? que benção. Mas a gente é uma escadinha, Uma né? escadinha. É uma escadinha. De barriga sou eu, mas ele é o mais velho, então ele fala na minha vida, vamos dizer assim, como o mais velho, né? E depois de mim tem mais dois, então 4 homens em casa. Não foi fácil, não, viu? De quatro homens. 4 homens era E aquela história da beliche, né? Tinha duas beliches lá e tinha história à noite, hein? tinha história. Pastor, e no Ministério da Adoração é algo que eu percebo, e você desde novo no Ministério de Louvor, depois nós vamos chegar tudo que você fez na adoração. Por que é tão difícil a adoração, o Ministério de Louvor? Vamos dizer, não adoração, o Ministério de Louvor na igreja. Hoje você é pastor local, mas você fez parte desde o começo do Ministério de Louvor. Por que é tão difícil os pastores lidar com o Ministério de Louvor? Muita briga, às vezes, muita contenda. É o que? Vaidade, ciúme, orgulho? Ou é a ação do inimigo mesmo? Olha, pastor, interessante que assim, eu sou pastor hoje, mas o chamado de louvor e adoração, o chamado de música na minha vida sempre existiu e sempre vai existir, né? Então, eu tenho essa experiência na área musical, então eu posso falar muito bem a respeito disso. E pelos dois lados, né? Hoje eu sou um pastor também. O ministério de música é um ministério muito atacado já. Ele é visado já pelo inimigo. Não que os outros ministérios não seja avisado, mas a gente sabe que Satanás, ele se chamava Lúcifer antes, né? E ele tinha o seu ministério no céu, né? Ele regia ali o- a adoração, né, direta a Deus. Então, ele conhece muito bem essa área da adoração e a área ministerial da adoração. Então, é um ministério muito atacado, né? Muito visado. E é um ministério também muito. As pessoas chegam na igreja, elas olham os músicos tocando, as pessoas cantando. É interessante que você fala assim: quem quer participar aqui do ministério infantil, para ajudar no ministério infantil? Vai, talvez um ou dois levante a mão. Quem quer ajudar aqui na intercessão? Um levanta a mão. Agora, se você fala assim, quem quer participar do louvor? Praticamente todo mundo vai querer levantar a mão, né? Porque é um ministério que aparece, é um ministério Mas que chama atenção, né? essa é a pergunta, que eu também fui pastor de uma igreja local, tinha um Ministério de Louvor bem grande, que era a Donai, você conhece, e Conheço. tinha um Ministério de Dança, todo mundo queria ou ir para o Ministério de Dança ou o Ministério de Louvor, todo mundo queria entrar, e aí tinha uma época que eu falei, não, vamos parar, que todo mundo queria entrar. É o quê? Mais por vaidade, ou por chamado, porque todo mundo quer para ser visto? Eu acredito que, assim, muita, muitas das vezes é por vaidade, né? Muitas das vezes é porque você pega, por exemplo, por que que o karaokê funciona? Porque todo mundo quer cantar, né? Todo mundo quer expressar. A música, ela expressa também muito sentimento, então todo mundo quer fazer isso por si mesmo, mas o estar à frente, você vai estar em destaque. Então, muitas pessoas querem estar à frente porque vai aparecer mais, porque vai ter mais visibilidade, né? Principalmente aquele que toca algum instrumento, aquele que canta, ele vai querer mostrar a sua arte, vai querer mostrar o seu talento. E por muitas vezes a pessoa não tem o chamado para adoração, né? A gente pode, vamos chegar nesse assunto aí, não quer dizer que aquele que canta vai ter o chamado, o ministério de adoração, e o que toca vai ter o ministério de adoração. Existe o músico, existe o adorador. Isso daí é uma coisa, ó, pega aí você aí em casa. Tem gente que canta bem, toca bem, o pastor dizendo mesmo que canta bem, toca bem, não é um adorador. Por quê? Olha, é, existe algo que vem do ser humano, essa aptidão, o talento do ser humano é algo natural, algo que Deus dá para todo mundo, né? Como o sol vem para o ímpio, vem para o justo, é, isso é algo natural.
E às vezes as pessoas, elas confundem, elas acham que por terem um talento, elas vão ser usadas especificamente naquele chamado, né? Eu sou músico há muitos anos, né? Eu comecei como baterista. Na verdade, comecei cantando, né? Aí, como eu falei no coral, depois eu fui ministrando louvor, sou ministro de louvor desde os 13 anos de idade. Mas o meu primeiro instrumento foi bateria, né? Então, Nunca vi você tocando bateria. você nunca viu, né? Não, Mas muita gente que vai assistir esse podcast vai lembrar, vai lembrar. talvez, aí desse Você, meu momento aí. fala assim, você que lembra o pastor Marcos tocando bateria, escreve aí no comentário. Pode Eu pôr. cheguei, eu sou desse tempo. Olha, se tiver uma foto aí também, pode mandar. Manda Pode foto. mandar, manda foto para mim que eu vou ficar agradecido, viu? Foi um tempo muito precioso. Mas eu lembro que eu costumo até falar nos seminários que a gente dá, nas palestras, que eu olhava assim, eu ficava admirado. Eu já cantava, mas eu queria tocar um instrumento. Então eu olhava e falava, puxa, um dia eu vou tocar bateria. Mas tinha 300 bateristas na igreja. Como é que eu chego lá, né? E certa vez todos os bateristas faltaram. Eu era tipo assim, o assistente do 13º baterista da igreja. Eita. Até chegar lá, demorava, né? Mas chegou o dia que o Senhor me provou e eu fui. Eu sou autodidata, né? Nunca fiz aula de Você música, aprendeu sozinho, só aprendi ouvindo. sozinho, não. O Espírito Santo me ensinou. E aí que eu quero chegar para a gente poder ir para aquele ponto lá. Eu tinha tanta vontade de aprender, assim como outros olham as pessoas tocando, ministrando louvor e querem tocar com instrumento, eu tinha vontade de aprender bateria. E eu sonhava com isso, tocando, fazendo tudo. E chegou o dia que eu fui estrear na bateria e aquela noite não tinha ido os bateristas e sobrou para mim. Fizemos o louvor e aquela noite, pastor, olha, você sabe o que aconteceu? Foi um desastre. Foi, foi um desastre, porque eu Você não tocou toquei, bem? não toquei bem, eu toquei errado, errei muito, foi a primeira vez que estava nervoso, eu tinha só noção, né, de tocar, não tinha toda a técnica como os outros tinham, mas o que que acontece? Eu orei ao Senhor, eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, eu sei, eu não tinha toda essa visão espiritual como eu tenho hoje, mas o meu espírito já era ligado nessa questão da adoração. Falei, Espírito Santo, eu sei que você pode me ensinar a tocar, porque é para o Senhor, é para adoração. Então, nesse momento na próxima vez que eu fui chamado, eu sentei na bateria e eu senti como se as minhas mãos fossem levadas. Eu não tinha controle das minhas mãos. Então, eu fui. Talvez quem está assistindo aqui pode até lembrar dessa minha estreia aí. Eu fui levado mesmo pelo Espírito Santo, fizemos o louvor e naquela noite, acabou o louvor, chegaram em mim e falaram assim: Mas o que que você fez? Na época me chamavam muito de Marquinhos, né? Que realmente eu era Marquinhos, eu era metade do que eu sou hoje. Isso é consequência do casamento? Foi consequência do casamento, né? Sou casado, tenho uma Ele é filha de 20 anos, 20 anos. 20 anos a Isabelle e a Porque eu conheci Lúcia. ele bem magrinho. Aí depois que Um casa, o beijo para pessoal vocês. engorda um pouquinho. Agora eu tô num ponto certo, né? Mas eu era metade disso, né? Então imagine só, eu me confundia com as baquetas, né? Eu era tão magro que me confundia com as baquetas. Mas nessa noite de louvor, acabou o louvor, chegaram em mim e falaram assim: O que que você fez lá? Eu já esperava uma bronca, né? "Não, você fez isso, fez aquilo, onde você aprendeu aquilo?" Eu falei: Olha, não sei. Foi Deus que me ensinou, foi o Espírito Santo. E a partir daquele momento eu fui nesse mover espiritual. Claro que a gente vai se aprimorando, eu fui treinando, tal. Então, a partir daí, eu consegui adquirir descobrir o talento pessoal meu, voltamos àquela parte do talento, mas o talento, quando é regado com a unção, é diferente. É forte isso aí. Repete essa O frase aí. talento, o nosso talento pessoal, né? Eu vou até falar pro pessoal aqui, o nosso talento pessoal, quando é regado com a unção de Deus, é diferente. É totalmente diferente. E foi por isso que eu deslanchei, né? Então
eu comecei a tocar muito bem bateria. Depois da bateria, eu comecei a colocar o microfone na bateria e eu ministrava louvor tocando bateria. Tem um pessoal que vai lembrar disso. E não parou na bateria. Com essa unção, o Espírito Santo foi descobrindo os talentos, foi regando com unção a minha vida, os talentos. E eu fui pro violão, né? Fui para outros instrumentos. Hoje eu toco teclado também. Nunca aula. Nunca fiz Nunca nenhuma entrou numa aula. escola. Nunca entrei em nenhuma escola. Aprendeu. Não ia falar sozinho, não. Com a ajuda do Com Espírito a Santo. ajuda do Espírito Santo. E cada instrumento tem a sua história, né? Eu falei da bateria. Depois eu ensinei muitos a tocar bateria. Tem até alguns hoje que tocam 10 vezes melhor que eu. Claro, eu estou já destreinado, né? Eu tocava bateria, eu era adolescente. Então, mas a história, por exemplo, o último instrumento e o que eu mais queria aprender, desde muitos anos atrás, era o teclado. E a experiência de aprender o teclado, ali junto com o Espírito Santo, foi tremendo, porque eu fazia os acordes, eu escutava os acordes, eu montava os acordes sem saber no teclado. E saía aquela harmonia, né? E depois dessa experiência espiritual ali com o instrumento, aí que eu fui pesquisar, fui saber o que eu estava fazendo ali. E hoje eu toco teclado, né? E eu posso afirmar que realmente o Espírito Santo tem me ensinado, tem regado os meus talentos com unção, né? E isso que eu tenho passado também para os músicos, eu tenho orado por muitos músicos, eu tenho visto que isso é algo que Deus tem me dado, né? Porque eu sempre faço a pergunta para os músicos: você quer ter a facilidade de você tocar, de você descobrir os seus talentos, mas eles serem regados com unção do Espírito Santo? Você vai ter uma facilidade tremenda para tocar. E eu vejo que Deus tem colocado isso na minha vida. Tenho orado por alguns jovens que têm deslanchado, estão tocando vários instrumentos, né? Então, assim, o músico, a pessoa, voltando aqui no nosso assunto, né, essa dificuldade do pastor, com o ministério de louvor, com os músicos, todo mundo quer tocar alguma coisa, mas quer tocar às vezes para aparecer, quer tocar às vezes para realizar um sonho. Eu tinha um sonho também de tocar um instrumento, eu só cantava. E a pessoa vê a chance dela ter isso no Ministério de Louvor. Então muitos ingressam no Ministério de Louvor para realizar um sonho, ou para aparecer, né? Ou para simplesmente tentar descobrir se tem um chamado mesmo, aprender no instrumento. Vou descobrir se eu tenho um chamado na área de adoração. Então, pastor Júnior, Ariston, por um lado, o pastor ele tem a necessidade de músicos. Hoje eu sou pastor, eu posso dizer isso, né? Ele tem a necessidade de ter músicos para ministrar louvor. Por outro lado, tem pessoas que têm até talento, né? Ou outros não têm talento, mas querem ajudar. Então, muitos ingressam porque quer ajudar, ou pela necessidade do pastor, porque precisa de alguém para tocar um violão, tocar uma bateria, para cantar. E então essa necessidade e essa vontade de estar na frente, ela atrapalha um pouquinho o foco do ministério de louvor, né? Atrapalha. É que nem uma pessoa que for tratar com crianças, que quiser ter o ministério de criança, ela tem que ter aquela unção, aquela aptidão para lidar com crianças, né? Aquela linguagem de criança. Então, eu queria ajudar uma coisa, agora eu exercer o chamado é outra. Isso acontece com o Ministério de Louvor. Eu tava pensando numa situação. Imagine só. O cara chega na igreja e ele tocava no mundo. O cara era fera. Vamos dizer, uma suposição. O cara é fera como músico, guitarrista ou violão e canta muito bem. Aí ele chega na sua igreja hoje. Chega e se converteu, tem um mês de convertido, fala assim, ó, quero fazer parte do louvor. E tem pastor que já coloca logo. É certo colocar logo? E o cara já é bom como músico, toca bem, canta bem. Já está pronto para entrar no convertido, ter um mês na igreja para cantar no louvor? Você acha que ele deve esperar? Não deve? Olha, quando você vai entrar numa empresa, você faz.
um processo seletivo, né? Porque a empresa ela tem uma vaga que é muito específica. Então, ali existem vários candidatos que vão entrar e precisa entrar no perfil daquela vaga. É por isso que existe um processo seletivo, né? A empresa está precisando preencher aquela vaga. Só que não quer dizer que ela vai preencher com qualquer coisa. E também não quer dizer que o profissional que vem com currículo dizendo que ele é PhD, um monte de coisa, vai ser o profissional do perfil que eles precisam. E eu acho que a igreja, o ministério do louvor, o pastor que vai preencher a vaga de alguém para o louvor, mesmo na necessidade de preencher essa vaga, ele tem que ter essa cautela, porque vão aparecer muitos músicos. O que acontece hoje? Voltando ao assunto lá, a necessidade do pastor preencher aquela vaga, aquela ansiedade, vai acelerar esse processo de seleção, dizendo, ah, não, você toca? Então ótimo, vem me ajudar. É a frase que a gente mais ouve falar. Então vem me ajudar. Mas não olha a vida da pessoa, não vê o histórico da pessoa. Que nem eu falei, não quer dizer que ela é um bom músico, que é um adorador. Então, muitas vezes, essa pessoa tem muitos problemas espirituais, psicológicos, a conduta da pessoa, a vida da pessoa não tem um testemunho. Então, essa pessoa vai estar à frente, né? Essa pessoa vai estar lá na frente ministrando louvor, seja tocando instrumento, seja cantando. Então, eu sou da opinião seguinte: tem que ter essa entrevista, tem que ter essa seleção, tem que ter essa investigação, tem que saber, olha, você sabe o que você vai fazer, né? Deixa eu te falar aqui um pouquinho sobre adoração, deixa eu te falar um pouquinho da Bíblia. Você lê a Bíblia, você ora, né? Você tem uma vida espiritual, como é que está a sua família, como é que você trata os seus filhos, como é que você trata os seus vizinhos. Tem que ter essa entrevista, porque o perfil de ministério de adoração é um perfil importantíssimo. Por quê? Voltando atrás, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele conhece música, ele conhece o ministério de louvor. Então, é, esse perfil tem que ser alguém espiritual, né? Tem que ser alguém que vai ter uma vida no altar do Senhor. Porque ele vai, a partir do momento que ele está naquela vaga, ele vai ser atacado, né? Ele vai ser um alvo, né? Eu costumo dizer que o pastorado, né, o pastorado, o ministério de louvor e a intercessão são os mais atacados da igreja. Então, se você, por exemplo, vai para a igreja, você está na igreja, talvez ali na reunião do maligno, né? Maligno. Eles fazem reunião lá para as estratégias, como vamos derrubar aquele lugar, aquela igreja, aquele ministério. Talvez tenha uma fotinho 3x4 lá, de quem é só membro da igreja. Mas quem entra no ministério do louvor, por exemplo, vai ter um outdoor. E esse outdoor está dizendo assim: eu quero esse camarada aqui, ó, de preferência morto. Assim como o pastor é o alvo. Por quê? Porque está à frente do ministério. Então, muitas pessoas vão olhar aquela pessoa e vão se inspirar nela para as duas partes, né? Ou vão se escandalizar ou vão se inspirar com aquela pessoa. Então, assim, para preencher essa vaga, precisa ser alguém não perfeito, porque a gente não vai encontrar ninguém perfeito, mas alguém que tenha, que dê testemunho, que saiba o que está fazendo. Não vai estar ali só para tocar, né? Ele tem que saber que ele vai estar ali para adorar e ele vai inspirar a igreja, vai levar outros a adorar a Deus, conforme diz em João, né? É, em espírito e em verdade. Então, isso tem que começar nele. Isso tem que ser um perfil de adorador, não pode ser um perfil de músico. É verdade. Pastor, como você falou que seu pai já era pastor, hoje está com o Senhor, né? Seu pai, né? É, você cresceu já na atividade, no ministério de louvor, adoração, sempre envolvido com a igreja. Mas quando você foi escolhido, eu quero saber disso, de falar assim, ó, nós vamos te consagrar pastor. Como foi isso? Se você desejava isso, se você buscou isso, e quando foi o momento de falar, ó, nós vamos te consagrar para essa área, é, como foi essa época? Faz o quê? 10 anos? Parece que você tinha falado, mais ou menos. Quase 10 anos aí, né? É, de pastorado, né? Mas de consagração um pouco menos, né? Porque a gente tem o chamado pastoral, né?
mas existe a consagração, né, pastoral. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, foi bem na época que nós viemos para Ribeirão Pires. Meu pai era pastor, né? E então a gente sempre tem aquele peso em cima de nós, né? É, filho de pastor vai ser pastor, né? Então Você queria? nunca quis. Eu acho difícil algum filho de pastor. É uma das síndromes de filhos de pastores. Até fica aqui para o pessoal também. Você que é filho de pastor, vê se você concorda comigo, né? A maioria dos filhos de pastores não querem ser pastores, né? Por algum motivo. Por quê? Porque ser pastor não é fácil, né? Quem exerce o chamado pastoral mesmo sabe que é luta, que não é algo fácil. Mas assim como músico, muitos querem ser pastores porque acham que ser pastor vai ser promovido, é legal ser pastor, Status. status, aquela coisa toda. E eu nunca vi dessa forma. Na verdade, eu tinha esse trauma, né, de saber as histórias, como meu pai sofria como pastor, né, como liderança, de ouvir, como eu sempre convivi no meio de pastores, a gente sempre ouvia os testemunhos, né, e os testemunhos. E então isso foi gerando em mim uma resistência, né, de um chamado pastoral. Mas assim, Deus sempre tem uma promessa. Eu volto lá naquela oração perigosa do meu pai. Ele falou: Senhor, faça o que o Senhor quiser com ele, né? E o projeto de Deus realmente era que eu me tornasse um pastor, mas não um pastor por título, né? Eu tenho um mover profético na minha vida, né? Os títulos, eles existem aí só para as pessoas identificarem, mas o título espiritual é outra coisa, né? Então, o que que acontecia? As pessoas, antes de eu ser pastor, já me chamavam de pastor, né? Já me chamavam de pastor. E eu não aceitava isso. Eu falava, não, eu jamais vou ser pastor. Não, nunca, eu não quero ser pastor. E até que chegou um dia que o Senhor tocou no coração e falou, não, peraí, você está dizendo não para mim? E se eu quiser que você seja um pastor? Né, você vai ser um pastor conforme a minha vontade, né? Você não precisa ser que nem outros. Você não precisa deixar o seu chamado de adoração, né? Você não precisa ter ser PhD em teologia para ser um pastor. Eu simplesmente vou te chamar, eu te chamo para ser um pastor. Então, a partir desse momento, eu entendi, né? Hoje eu e a minha esposa somos pastores, né? E, e foi interessante a história da nossa consagração, porque a gente teve muitos pastores que ensinaram na nossa vida, né? Não vou nem falar o nome de todos aqui, porque a gente pode esquecer, mas muitos pastores nos ensinaram tantas coisas. Pastor Oswaldo, pastor Manuel Meira, é, alguns pastores passaram pela nossa vida e cada etapa dessa vida eu fui aprendendo também com eles, né? Mas existe o apóstolo Reinaldo Moraes de São Caetano, da Luz do Senhor de São Caetano, que é uma pessoa muito especial, muito querida por nós, e também o pastor Paulo, né? Um abraço, pastor Paulo, apóstolo Reinaldo. E essa consagração teve uma história ali na Luz do Senhor, né? Porque a gente foi consagrado como pastores lá. E foi um culto de virada de ano, né? Foi um culto de virada de ano. Mas você sabia que ia ser consagrado nesse dia, na virada? A gente não sabia que ia ser consagrado. Nós fomos preparados, né? Fomos caminhando juntos. A gente já estava exercendo já o pastorado, na verdade. Já tínhamos pessoas que estavam caminhando com a gente. Mas quando chegou nesse culto, é, fomos chamados, né? E alguns pastores se reuniram ali e ali nós fomos consagrados, porque foi uma ordem de Deus, foi uma direção de Deus acontecer isso. Então, 10 minutos, 20 minutos antes de virar o ano, nós fomos consagrados pastores. Então, a partir daí, a gente exerceu o chamado com essa consagração, mas já tínhamos sido chamados pelo Senhor para pastorear, já tinham pessoas que estavam caminhando com a gente, né? A gente já exercia o ministério
itinerante, né, que se fala, a gente sempre deu seminários fora de adoração, de intercessão, mas a gente começou a exercer o pastorado em igreja local, né, e fomos consagrados pastores. Mas eu resisti muito, eu não queria. Eu não queria por conta de um trauma de filho de pastores, né, de ser filho de pastores, de pastor e a gente entender como que são os bastidores, né, não é fácil. Mas na verdade, assim, como o apóstolo Paulo dizia, essa leve e momentânea tribulação. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que sofreu muito no ministério dele, mas ele não largava isso por nada, ele amava o que fazia, né? Mesmo sofrendo naufrágios, tanta coisa que aconteceu na vida dele, ele amava o ministério, ele amava o evangelho, né? Então, esse amor, esse chamado, ele falou mais alto na minha vida. Mas eu não deixei de ser Adorador. adorador, ministro de louvor. Nem vou deixar. Só falando para você, aí você que está assistindo, pensa, pastor não faz nada, eu já ouvi falar isso. Pastor é fácil, coisa e tal. Vem ser, é, venha, venha pro lado aqui que você vai, venha pro lado da força, como diz o filme, que você vai ver como é que é. E outra coisa, meu filho falou um dia desse, dia não, faz uns meses aí, que ele tá trabalhando na igreja, é um funcionário da igreja, dedicado na igreja lá em São Paulo, e ele falou assim, que falou para os pastores dele, né? Que quer ser pastor. E eu, sabendo das dificuldades, falei, meu filho, você tá certo disso? Você tem Será que certeza? você tem certeza disso? Não sei se é bom ou não. Que eu sei da luta, da dificuldade, mas para você ver algo que nunca incentivei, nunca motivei, nunca falei, nunca nada para isso. Ele foi ser baterista, vontade própria. As coisas acontecendo na vida dele. Hoje ele trabalha na igreja lá por vontade própria e sente é algo espiritual, né? Era algo que existiu o pastor Ricardo Mantelato também, da Jeová Shammah, que foi um pastor muito querido nosso, né? Que também aprendi bastante com ele, muito mesmo, né? A questão de batalha espiritual. Ele sempre falava isso. Ele falava, olha, você quer ser pastor? Então você tem que aprender a carregar a pasta do pastor primeiro. Vem acompanhar a gente com uma semana, né? Em uma semana. Então, essa é a verdade. Só vai conhecer nos bastidores mesmo, É né? verdade. O pastor teve um projeto muito bonito. Nós estávamos até falando do nome. Você pode falar do Som do Reino. E também outro projeto que eu não sei se era ligado com o Som do Reino, mas que você já fez na cidade de Ribeirão Pires, 12 horas de adoração Isso. sem parar. Porque eu não lembro se você falou isso, não, mas eu lembro do tempo que você fez 12 horas de adoração. Porque você acha que a adoração afeta o mundo espiritual? Porque você fez, ou só para passar um tempo lá, gostou de 12 horas de adoração? Você pode falar desses dois projetos que você já realizou, realiza, não sei como tá. Claro, claro. A gente começou a nossa caminhada ministerial para ensinar, para falar, para palestrar sobre adoração com o nome Som do Reino, né? Som do Reino hoje, esse nome é bem conhecido, né? É, Os nossos irmãos aí estão abençoando muitas nações, muita gente. Mas na época o nosso ministério se chamava Som do Reino. E nessa época, a gente ministrava seminários de louvor e adoração nas igrejas e levava essa pegada de uma adoração também espontânea, né, de avivamento. E então, depois a gente acabou abrindo mão desse nome, né, porque tinha um projeto da igreja local, voltando à questão da consagração do pastor, a gente foi dar uma ênfase ao pastorado. Mas antes disso aconteceu muita coisa, né? Antes disso aconteceu, a gente movimentava muito essa questão de adoração nas igrejas. Por quê? Porque eu acredito que o reino espiritual, né, ele é movido pela adoração, né? Na nossa cidade, Ribeirão Pires, nós fizemos 12 horas de adoração, alguns anos atrás, e a partir desse evento, a cidade mudou. A cidade, você lembra dessa época? lembro, Você lembra lembro. dessa época? Nós fizemos num anfiteatro de uma escola,
A cidade estava um caos. Pela primeira vez na história da cidade, estava tendo muitos deslizamentos, tiveram umas chuvas fortes, Lá um no bairro, lá na transtorno, quarta teve. teve bastante. Então, foi bem a época que a gente fez um, essas 12 horas de adoração, e isso mudou o percurso da cidade. Veja só, 12 horas adorando, intercedendo pelo Brasil, pela cidade, sem parar. Convidei algumas igrejas, alguns grupos de louvor, né? E aí, para esse evento, existem regras, né? Internas, que olha, se é para a gente estar junto, vamos adorar juntos. Porque aquela história de músico, pastor. O músico tem muito aquela questão, às vezes, de apresentar, né? Ele vai lá, ele faz a parte dele, depois ele já quer ir embora, né? Então, dentro desse evento, a gente tinha uma regra que era assim: quem quiser participar, ministrar louvor, vai ter que ficar às 12 horas direto lá, no mesmo lugar. E a gente fazia um jejum antes, orava, se reunia antes, né? Para que todos tivessem o mesmo foco no dia, porque seria um dia entregue, um dia de consagração a Deus, né? Para interceder mesmo pela cidade e para adorar. Porque eu creio que quando nós começamos a adorar a Deus e chamamos a presença de Deus para aquele lugar, o lugar não pode ser mais o mesmo. Verdade. Porque aonde Deus passa, aonde a Arca da Aliança chegava, na casa de Obed-edom, o que aconteceu? Mudou a história, mudou a história da casa. Aonde a presença de Deus passa, está, tem que, tem que haver mudança, né? Então, eu creio muito nisso. Então, todos nós estávamos com o mesmo objetivo, estávamos na mesma pegada, estávamos no mesmo espírito de unidade, de adoração, né? E a gente até lembra do Atos 2 também, que foi nesse espírito que aconteceu tudo. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, né? E foi de repente que aconteceu. Mas o propósito era o mesmo, né? E veio um som do céu, ou seja, um som de adoração. Veio um som de adoração, veio algo extraordinário em que o Espírito Santo foi, né? Veio e dali foi só coisas extraordinárias que aconteceram. E houve uma mudança naquele lugar. Então, aonde existe um espírito de adoração, existe mudança no lugar. E esse evento de 12 horas foi um evento marcante para a cidade, porque nós percebemos que a partir desse evento muita coisa começou a acontecer, a cidade começou a prosperar, as igrejas também começaram a ter um crescimento maior, os próprios ministérios de louvor começaram a se estruturar mais, né? A gente começou a caminhar mais juntos, houve um avivamento na cidade, né? E a partir desse tempo aí, muita coisa mudou. Você, como o pastor Marcos, tem muita música própria, né? E- Você é um adorador, tem músicas que Deus te deu. No modo geral da igreja do Brasil, o que você acha da adoração e do ministério do louvor em si? Que você já foi em várias igrejas e hoje nós acompanhamos também na internet. O que você está achando da adoração? Parece, na meu ver, que eu não sou um adorador no sentido de ministério, parece que perdeu um pouco da essência daquilo que nós tínhamos 30 anos atrás, que ia para adorar, se derramar na presença de Deus. Aparentemente, não sei qual é a sua visão disso. Olha, pastor, que mudou, mudou. A gente percebe isso, né? Eu venho acompanhando essa transição da música, da adoração na igreja. Antigamente, eu sou aquele que eu estou incluso naquele versículo, né? Cante hinos, canções e cânticos espirituais. Eu peguei todas essas etapas aí, porque como eu praticamente nasci na Batista, conheço muitos hinos do cantor cristão, muitas canções, corinhos da época. Eu vi toda essa transição musical e da adoração, né, na igreja. Nós passamos por um período de avivamento. Eu lembro que Ademar de Campos, essa época da Ademar de Campos, né, já era uma transição aí, porque antigamente só cantava hinos, né, na igreja. Mas aí veio o louvor, o período de louvor, né? Começou a ser introduzido o período de louvor nas igrejas, e foi se avivando.
né? Eu lembro que eu ia para a igreja, pastor, já estava no ministério de louvor, mas eu ia com uma expectativa do que o Senhor ia fazer comigo e através de mim. Então eu ia realmente para adorar a Deus, no sentido, o que que o Senhor vai fazer na adoração? Que a gente criava aquela expectativa, o Senhor vai se mover, vai ter cura, vai ter. Então esse período de louvor que foi introduzido na igreja, veio também um avivamento. Então as pessoas, foi um período que as pessoas celebravam muito, se alegravam na presença de Deus, eh, cultuavam com liberdade, né? Então veio o período desse tipo de música de exaltação, e depois começou a vir um outro período que foi de músicas de adoração, músicas mais espontâneas, né? A gente poderia lembrar de alguns aqui, que começaram diante do trono, caso de Davi, alguns assim, e uma outra parte desse reavivamento na questão de adoração, né? Também foi muito bom, porque nós realmente aprendemos a adorar a Deus na espontaneidade, né? Não apenas naquelas músicas com estrofe, coro, tudo certinho, mas também algo que pudesse vir, canções espirituais, né? Mais abertas, mais espontâneas. Foi tremendo. Então, ainda existia uma expectativa, porque o que o Senhor vai fazer na hora da adoração? Então, todos iam para a igreja, praticamente todos não, mas a gente percebia que muita gente ia para a igreja e vinha nessa expectativa de adorar a Deus e de ver algo novo, algo diferente, né? O que Deus vai fazer, o que ele vai receber. Hoje, eu noto, não só hoje, mas toda essa transição da igreja, ela se moveu também por conta de momentos, né? Momentos. Era o momento da celebração, então todas as igrejas cantavam celebração. Era o momento das canções espontâneas, então todo mundo cantava as canções espontâneas. Aquele movimento de massa, muitas vezes, ela tira um pouco da identidade pessoal nossa como adorador. Né? Por quê? Se está todo mundo cantando worship, né? Agora eu não sou contra worship, pelo contrário, eu gosto muito, sou worshipeiro também, mas também sou aquele que também canto o hino, também canto canções, outras canções. Eu creio que está dentro daquele versículo. Você tem que adorar a Deus de várias formas, né? Não tem um estilo só, né, que você pode adorar a Deus. Mas o que acontece cria-se uma, vamos dizer assim, né? Uma moda. Cria-se uma moda. Então, porque todo mundo está cantando worship, então todas as igrejas vão se Também. adequar, vão cantar worship. Todo mundo está cantando exaltação, então todo mundo vai se adequar lá. Esse molde tira um pouquinho da nossa identidade de adorador. Porque assim, o louvor congregacional é uma coisa, a adoração pessoal é outra. Imagine só, cada um de nós somos adoradores. Então, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Assim como Abraão fazia um altar para o Senhor em todos os lugares que ele passava, assim é a nossa vida. A minha adoração, ela não está presa no lugar. Eu não dependo de um culto para adorar a Deus. Posso adorar a Deus na minha casa. Como o versículo diz, posso fechar a porta do meu quarto e adorar a Deus ali. Ali mostra um adorador real. Mas quando eu estou com a igreja, congregando com a igreja, é como se fosse uma brasa, né? E a outra brasa vem, e vem mais uma, e vem outra, e vem outra, e vem outra. E ali pega fogo. Ali se torna um altar gigantesco, né? De adoração a Deus. Só que o que acontece? Se essa brasa está apagada e a outra brasa está apagada, vai juntar, vai dar o quê? Aí não dá Não nada. dá nada. Então, por isso que eu volto a dizer lá atrás, todo mundo, a gente precisa passar por um reavivamento mesmo nessa área de adoração. Porque não basta só cantar a música da moda.
Não basta só estar junto e ter um telão LED bonito lá, uns instrumentos bonitos, pessoas tocando bem, te motivando emocionalmente a você a cantar, adorar a Deus. Se a brasa estiver apagada. Antes, eu tinha uma expectativa, as pessoas tinham expectativas, a brasa estava acesa em casa. Então, aquele versículo, aquele salmo dizendo: alegrei-me quando me disseram, vou na casa do Senhor, vou adorar hoje. Não vejo a hora de chegar lá. Não vejo a hora de chegar o domingo, a quarta-feira, para estar adorando a Deus. E aquela expectativa em adorar a Deus era grande. A brasa está acesa. Então, quando chegava uma brasa acesa e outra brasa acesa, a coisa pegava fogo. O louvor era outro. Eu lembro dos tempos aqui, o pessoal aí da Jeová Chamar vai lembrar disso. A gente ministrava louvor juntos lá, e tinha dia que a gente ia para ministrar o louvor e todo mundo caía no poder. Por quê? Porque as brasas já chegavam acesas. A gente já chegava com óleo e a gente só juntava. E quando junta isso, aí a coisa vai que vai. Hoje, o que que acontece, pastor? Essa essência da adoração, né? A essência da adoração, ela é pessoal. Então, se eu já chego desmotivado na igreja, se eu já chego apagado na igreja, sem expectativa nenhuma, o culto foi feito para ser prestado, não para ser para nós. A gente não vai lá para receber alguma coisa, a gente vai lá para prestar culto, para entregar a Deus alguma coisa. Então, a mesma coisa, você vai lá para entregar uma oferta, uma adoração, é um tipo de adoração. Você vai lá para cantar, é um tipo de adoração. Você vai lá para dar o seu tempo, é um tipo de adoração. Você vai lá para ministrar um instrumento, é um tipo de adoração. Então, você vai prestar, você vai dar um presente para Deus, algo, vai ofertar a sua vida para Deus. E a gente não pode fazer isso de qualquer forma. E muitas vezes as pessoas vão, né, falando aqui do ministério de louvor em si, né, o músico vai, quem é músico já sabe como que é, né? Às vezes chega atrasado, tal, chega lá já plugando o instrumento, nem orou, não fez nada, não leu a Bíblia, não teve uma vida no altar durante a semana, e chega lá, vai entregar o que para Deus? Só que ele esquece que ele também é um canal, vai passar por ele para chegar na igreja. Então, assim, essas brasas que estão apagadas, o resultado disso é o quê? É um louvor até bonito, é um louvor até tecnológico, mas por Sim. dentro, a essência, Sem o unção. conteúdo tá vazio. Tá vazio. Então é como se tivesse uma embalagem bonita. Hoje a gente vê tanta coisa bonita, instrumentos top de linha, é, equipamentos maravilhosos. Mas o que adianta tudo isso se o conteúdo não é o conteúdo de unção? Se o conteúdo tá vazio, se o óleo, né, tá baixo. Então, Deus ele enxerga o nosso interior. Deus ele recebe a nossa adoração não pelo que a gente apresenta. A gente está tocando instrumento, vai descer um anjo lá e falar: Uau, como é que você toca bateria bem? Como que você fez esse solo? Não. Deus ele enxerga a gente por dentro, a nossa adoração interna, a nossa essência. É por isso que fala que chega a ele como um cheiro suave, porque ele sente o cheiro da nossa adoração. Né? Lá no tabernáculo, lá, quando o incensário, né, era um cheiro que subia. E a nossa adoração é assim, quando a gente canta, ministra, toca, tem que chegar ao Senhor como um incenso suave. Só que se não tiver nada para queimar, se não tiver o conteúdo, o que vai chegar do Senhor? Nada. Só vai ter a visão aqui embaixo, mas no espiritual nada. Tava lembrando de um baterista que eu pegava no pé dele, que quando ele começou a tocar bateria, quando ele era inseguro, e ele orava, né? Deus me usa, me dê graça, me dê. E aí depois que ele ficou fera, eu conversando com ele, eu falei, ó, você orou? Ele nem orava mais, porque ele confiava, ele já sabia como tocar, ele era bom, né? Como baterista. Eu falei assim, ó, aí que tá o problema. No começo que você tava inseguro, você orava, né? Pedia graça, pedia para Deus ajudar. Depois ele ficou seguro, porque ele ficou bom mesmo, musicalmente, ele ficou bom. Ele nem orava nem mais para E subir o louvor, nem a é assim, adoração. pastor. A gente vê tanta gente, isso acontecer com tantas pessoas. Se você assistir um programa desses de massa, musicais, ou para cantar, ou de música, você vai ouvir muitas pessoas dizendo assim: ah, eu comecei cantando na igreja.
grande Eu maestro. comecei tocando na igreja. Por quê? Grandes cantores dos Estados Grandes, Unidos. muitos músicos bons hoje começaram na igreja. Você pega aqui, por exemplo, Elvis Presley, é, tantos de referência mundial começaram cantando música na igreja, né? Então, aquilo que o pastor falou, eles vão se aprimorando e vão vendo a fama chegando perto, vão vendo os aplausos, vão vendo os elogios. Ó, você toca bem, você canta bem, né? É, você pode ficar rico com isso. Não que seja errado você ser músico e você receber alguma coisa por isso, porque o trabalhador é digno do seu trabalho. Porém, existe um problema. A gente volta sempre lá na questão de Lúcifer, porque Lúcifer ele conhece muito bem música e ele conhece muito bem essa estrutura de ministério musical na igreja. Então, ele sabe aonde ele vai tocar. Onde que ele toca na vida do músico? No orgulho dele. Ele toca Na no ego vaidade. dele, na vaidade, no ego. Então, ele começa a receber aplauso, começa a ficar famoso, ele vai. A essência dele vai deixando. Ele vai deixando de lado a essência da simplicidade, da adoração, ele vai Talvez deixando. tem músico aí que pensa, sem mim a igreja acaba. E sem mim, aí ele pensa, Exatamente, é. louvor, eu que dirijo o louvor, louvor, o pessoal sente a presença com o louvor aqui, adoração. Exatamente. Aí o que acontece? Ele começa numa igreja pequenininha ali, tocando, ajudando, né? Fica bom, e ele sabe que o pastor da igreja local vai precisar dele mesmo, porque tem poucos músicos, mas aí aparece outra igreja maior. Ah, não, na outra igreja eu vou ter mais visibilidade, eu vou ter mais apoio. Ele deixa na mão aquela igreja e vai para outra. Só que ele fica migrando de uma igreja para outra, porque na verdade ele está buscando o quê? Mais visibilidade. E esse orgulho na vida do músico é o espírito de músico, né? Esse orgulho na vida do músico, ele vai crescendo cada vez mais até que ele se torna um profissional, ele começa a tocar fora também da igreja, daqui a pouco ele está totalmente fora da igreja. Então ele começou lá, eu vou ser um adorador, Senhor, eu nasci para te adorar. Eu vou tocar só para o Senhor, vou ministrar só para o Senhor. Mas daqui a pouco ele começa a ministrar fora, ele se torna profissional e daqui a pouco ele larga a igreja. Daqui a pouco ele fica famoso. Daqui a pouco ele já perdeu toda a essência dele. Então, muitos músicos hoje que começaram na igreja, infelizmente estão fora, não adoram mais a Deus. Lembrei até de uma cantora e cantor, não vou falar o nome, mas ela tinha uma essência. Então, com um tempinho, mas só falando isso, eu já vi no louvor da igreja, na adoração, pessoas chegaram para mim, pastor, na hora daquele louvor, ou na hora da adoração, fui curada, libertação. Se você tem visto nesses anos todos ministrando louvor, adoração, curas ou libertação, cura física ou cura emocional, se chega para você esses testemunhos. Muitos, muitos testemunhos de várias situações, pastor. Eu lembro de uma especial. Eu estava ministrando louvor, estava cantando e ministrando, e entrou na igreja uma pessoa assim, toda suja, já alcoolizada, e ela entrou pelo centro da igreja. Eu estava com o microfone na mão e ela ficou lá na frente. E o Espírito Santo me tocou na hora, no meio do louvor. Isso foi na primeira música do louvor. E eu falei para os músicos continuarem ministrando, tocando, que eu precisava fazer alguma coisa. E o Espírito Santo falou assim: olha, vai lá e abraça aquela pessoa. Eu larguei a ministração, fui lá e só abracei, profetizei sobre a vida daquele homem e só isso. E o Espírito Santo falou: agora você continua o louvor. Eu continuei o louvor. Essa pessoa entrou na igreja, ficou um pouquinho lá e depois foi embora. Interessante que depois de uns anos, essa pessoa entrou em contato comigo, foi até pelo Facebook, e falou: "Ô, Pastor Marcos, tudo bem?" Não, nem era pastor ainda. Falou: "Ô, Marquinhos, tal, tudo bem? Você não vai lembrar de mim." E realmente eu olhei lá a foto e falei: "Não lembro, né? Não sei nem quem que tá falando." "Ó, você não vai lembrar de mim, mas eu lembro muito bem de você, porque um dia eu entrei na igreja, eu estava dessa forma, e você, no meio do louvor, você largou tudo, você me abraçou. E a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma." Glória a Deus.
E hoje eu sou um pastor. Glória a Deus. Foi um dos testemunhos mais marcantes que eu tive no meio do louvor, mas aconteceu tanta coisa, pastor, porque Deus habita no meio dos louvores. Cura, então, muitas curas, batismo com o Espírito Santo. A música em si, ela foi criada por Deus, foi criada para louvor do Senhor. Então, a própria música, ela tem dentro dela um poder, né? Aqueles que são, até não falando só de adoração, mas a música ela tem um poder terapêutico. Existem notas musicais que vão acalmar mais a pessoa, outras notas vão deixar ela mais com adrenalina. Então, a música ela tem esse lado sentimental, emocional também. Mas no lado espiritual, é algo que a gente não enxerga. Mas enquanto nós estamos adorando a Deus, muita coisa acontece. Eu lembro do Davi. Davi, o Saul estava lá endemoniado e mandou chamar Davi. E Davi só tocou a sua harpa ali, adorou a Deus. Ele só sabia adorar. Ele não foi lá se apresentar. Ele foi lá adorar a Deus. E quando ele começava a adorar, os espíritos malignos saíam da vida de Saul e ele se acalmava. É isso que acontece no meio dos louvores. É libertação, é cura, né? Porque quando você exalta a Deus, eu volto a falar, no ambiente de adoração, algo tem que acontecer. Se é um ambiente de adoração, algo tem que acontecer. E se não está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. Não tá subindo a adoração, não é uma adoração, é só uma apresentação. Pode até atingir as pessoas emocionalmente, que é o que eu acho que está acontecendo. Talvez a essência da adoração, muitas vezes nos cultos, ela não apareça só o lado emocional das pessoas, porque a música já mexe com o emocional das pessoas, mas a unção e a adoração é algo além disso. O espiritual. É o espiritual, é algo que vai marcar, algo que vai deixar marcas no lugar, tanto físico como no espiritual da pessoa. Então, esse testemunho desse hoje que é pastor, para mim foi um dos mais fortes, mas tem tanta coisa que aconteceu, eu poderia ficar aqui horas e horas falando. Glória a Deus. Pastor, fala suas redes sociais. Ele vai começar um canal, né? Ele já tem um canal da igreja, mas ele disse que vai começar o canal. Ele tem música, ele tem muita coisa e vai ter muito conteúdo que vai chegar aí no canal que ele vai fazer, mas você já pode acompanhar pelo Instagram da igreja e, e quando for lançar, você fala para mim que eu também divulgo no meu canal. Amém. Glória a Deus. Fala aí suas redes sociais. Bom, você pode ir lá seguir a gente no Instagram, Marcos R. Damascena, né? E também sobre a missão Santificai, né? MP_Santificai, né? Lá no Instagram. E você pode procurar também no YouTube, Missão Profética Santificai. E você já vai conhecer um pouquinho da gente lá. Tem mensagem lá, louvor, né? Tem louvor, tem mensagem, mas a gente vai repaginar tudo, né? A gente está criando uma nova identidade aí, visual, vamos investir um pouco nessa área aí. Então tem muita novidade vindo aí. Pastor, fale umas palavras, nós estamos terminando, agradeço. Pastor Marco, conheço acho que uns 30 anos, mas era novinho, né? Eu tinha até A gente cabelo. combinou que não era para você falar. Eu acabei falando. Aí, se quiser fazer a declaração final aí para o pessoal, eu agradeço, pastor, por você ter cedido esse tempo. Glória a Deus. Queria agradecer a Deus, né, louvar o Senhor por esse espaço aqui, agradecer ao pastor, né, Ariston Júnior, que há muito tempo a gente se conhece aí, e louvar o Senhor, dizer que você que é músico, ou você que quer aprender música, você precisa, e se você quer fazer isso para Deus, você precisa ter um foco na palavra de Deus, tá? A gente poderia falar tantas coisas aqui, mas uma coisa principal que está faltando hoje é o foco na palavra de Deus, né? Então, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais, você tem que cumprir o ID do Senhor, que é pregar o evangelho. Então, o adorador, o músico, ele não vai ser simplesmente alguém que vai ficar lá na frente. Ele vai fazer outras coisas também nos seus bastidores. Ele precisa fazer isso. Então, o meu chamado é para que você não seja apenas um músico, não seja apenas um instrumentista, mas seja um adorador tempo integral, todos os dias, de segunda a segunda, não apenas no domingo. Deus abençoe
e que que a gente possa viver um novo avivamento na área da adoração. Eu creio que o Senhor tem uma geração de adoradores, uma geração de novos adoradores chegando aí que vão fazer a diferença na igreja, vão fazer a diferença no mundo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, eu profetizo sobre a sua vida, que a partir desse podcast você vai ter uma análise maior, você que é músico, vai ter uma análise maior da sua vida, de como você está adorando, a quem você está adorando. Se está adorando a você mesmo, se está adorando o seu instrumento, se está adorando a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Quero que você compartilhe esse programa para algum levita, para alguém que vai na área da música, seja individual. Muitos músicos precisam ouvir e assistir esse programa. Então compartilhe e se não deu like, dê o like que ajuda o YouTube a divulgar nosso programa. Então que Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ativar muitos adoradores.